tarde a todos e todas. Eu sou Ângela Figueiredo, professora, pesquisadora, feminista negra. Eu sou coordenadora do coletivo Angela Davis, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e integrante do Fórum Marielle, um fórum de articulação de mulheres negras na política. Bom, essa aula de hoje é a segunda aula do curso Introdução ao Pensamento de Patrícia Hill Collins, realizada pela Boitempo, em parceria com o SESI São Paulo. Essa aula está sendo gravada porque ela foi ministrada em outubro de 2022, mas infelizmente tivemos problemas técnicos, então ela está sendo regravada hoje, para que a gente possa conversar um pouco sobre a contribuição de uma autora que tem sido importante para todos nós. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite feito pela editora Boitempo para ministrar essa aula sobre o pensamento feminista negro de Patrícia Hill Collins. O livro que foi originalmente publicado em 1990 e traduzido para o português no Brasil em 2019. Trata-se, sem dúvida, de uma contribuição ímpar para pensarmos a contribuição intelectual e política de Patrícia Hill Collins nos Estados Unidos, mas, como lembra a autora, não exclusivamente, né? Como afirma a autora, nesse livro, ela, Patrícia, traz a subjetividade da mulher negra para o centro da análise e examina a interdependência do conhecimento cotidiano que a coletividade das afro-americanas compartilham e os conhecimentos mais especializados produzidos por intelectuais negros. A autora diz que aborda o pensamento feminista negro como parte de um contexto de dominação, não como um sistema de ideias desligado da realidade política e econômica. Bom, Patrícia Hill Collins também diz que devemos ter em mente que o pensamento feminista negro compreende as lutas das mulheres negras como parte de uma luta mais ampla pela dignidade humana e pela justiça social. Eu acho que esse começo é muito importante para termos em mente que é um conhecimento produzido por mulheres negras, mas que tem pensado a coletividade das mulheres negras, bem como, digamos assim, busca contribuir com uma teoria crítica para a emancipação política e social de grupos subalternizados. Bom, a maioria de nós conheceu Patrícia Hill Collins por intermédio de Luísa Bairros, que em 1995 escreveu o artigo Nossos Feminismos Revisitados, publicado pela revista Estudos Feministas. Né? Nesse artigo, a autora propõe uma articulação entre as nossas experiências e a perspectiva apresentada pela intelectual afro-estadunidense. Bairros considera que uma das grandes contribuições da autora é demonstrar como o conhecimento é produzido por mulheres negras em suas vidas cotidianas, dentro e fora da academia. E é desse modo que Luísa Bairros toma um programa de TV como base para a reflexão proposta por Hill Collins. Esse programa de TV trata e aborda uma cena muito comum entre nós, que é um programa de culinária na televisão, infelizmente agora não lembro exatamente o nome, mas que tem como protagonista uma mulher branca e como ajudante de cozinha uma mulher negra. Então, ela vai dizer como, mesmo nessa cena em que as mulheres negras são tão super representadas, que é na cozinha, quem assume o protagonismo é uma mulher branca. Então, além disso, ela diz que, assim, através de depoimentos, documentos, letras de músicas, autobiografias, novelas e textos acadêmicos de mulheres negras, Hill Collins traça um perfil de uma tradição intelectual subjugada, também em função de critérios epistemológicos que negam a experiência como base legítima para a construção do conhecimento. Eu lembro que quando a gente leu esse artigo, a gente ainda não conhecia o original de Patrícia Hill Collins, mas isso funcionou para a gente muito como ferramenta de pensar a experiência como um fator determinante na produção do conhecimento. Dessa perspectiva, o feminismo negro é um conjunto de experiências e ideias compartilhadas por mulheres negras que envolvem interpretações teóricas da realidade a partir de um ponto de vista, esse ponto de vista feminista negro. Posteriormente a esse artigo de Luísa,
o livro de Hill Collins circulou entre nós, uma versão em português de Portugal, feita por um coletivo, né, uma tradução autônoma, e posteriormente a edição do livro em inglês, né, tornando-se uma leitura obrigatória nos cursos de graduação, pós-graduação e nos espaços não institucionalizados de aprendizado. Me refiro aos grupos de mulheres negras no Brasil afora. Bom, no texto, o que é o nome, Mulherismo e Feminismo Negro, e além disso, publicado em 2017 na revista Cabu, Collins discorre sobre as diferenças e semelhanças entre o mulherismo e o feminismo negro, e considera que esse debate reflete o desafio básico de acolher a diversidade do pensamento de mulheres negras. Quer dizer, quando ela propõe o pensamento feminista negro, ela está propondo também um espaço para abrigar a contribuição negra através do pensamento feminista negro, que não se reduz à produção acadêmica, como ela vai reafirmar em todo o livro, né? Ela entende o intelectual, uma ativista como intelectual, então a compreensão dela do que é intelectual não se reduz a uma produção acadêmica dentro dos espaços negros. Então, ou dentro dos espaços acadêmicos, ela propõe também o ativismo como uma produção intelectual, o cotidiano, a poesia, os poemas, isso é muito interessante para a gente. Então, ela vai dizer que a importância dos movimentos sociais, das práticas cotidianas para o pensamento crítico existente no feminismo negro é destacada, né? Ela própria, Hill Collins, se identifica como feminista e diz que, inserindo o adjetivo negro ao feminismo, desafiamos a brancura presumida do feminismo e interrompemos o falso universal desse termo para as mulheres brancas, uma vez que muitas mulheres brancas pensam que as mulheres negras não têm consciência feminista. O termo feminista negra destaca as contradições subjacentes à brancura presumida do feminismo e serve para lembrar às mulheres brancas que elas não são nem as únicas, nem a norma feminista. Então, isso também é interessante, porque a gente sabe que há um amplo debate no Brasil. A gente sabe que no passado, né, a contribuição de Cláudia Pons, de Silvana Bispo é muito importante, são muito importantes para a gente pensar que no passado muitas mulheres negras não se identificavam com o termo feminismo, atribuindo a si mesmo o nome de ativista, militante, então, recusando a definição de feminismo como algo que dizia respeito à experiência das mulheres brancas, já que no entendimento das mulheres negras havia a emancipação das mulheres brancas se dava à custa da subjugação das mulheres negras. Quer dizer, à medida que as mulheres brancas saem para o mercado de trabalho, as mulheres negras continuam exercendo funções domésticas, né, como trabalhadoras domésticas, babás, diaristas. Depois a gente vai explorar um pouco mais isso. Bom, o objetivo desse livro, como a própria autora diz, né, são muitos os objetivos, porque ela vai dialogar com a produção acadêmica, ela vai chamar atenção para as questões epistemológicas, para a questão da validação da verdade, para a teoria do ponto de vista, né, feminista negro. Eu tenho falado muito do ponto de vista afrocentrado, e na edição do prefácio, a edição brasileira, a autora afirma que escrever o livro, esse livro, que é uma obra, é uma atividade de ativismo intelectual a serviço da justiça social. E considera que esse livro examina particularmente a vida das afro-americanas, mas também abre janelas para questões mais universais. Collins afirma que não acredita que as experiências das mulheres negras dos Estados Unidos possa ser vista como uma verdade que se aplica a todas, né? A todas as mulheres negras. O que ela propõe, ao contrário, é apresentar as mulheres negras como agente de conhecimento da realidade de nossa própria vida. Então, o pensamento feminista negro constitui um projeto de conhecimento que examina a produção intelectual em resposta aos desafios sociais e políticos enfrentados por nós, mulheres negras. Então, nos objetivos do livro, ela vai falar que esse livro examina as particularidades das mulheres afro-estadunidenses, como eu disse anteriormente, que ela própria não conceitua a experiência das mulheres negras como uma verdade única,
apresenta as mulheres negras como agente de conhecimento, examina a produção intelectual, né, como está no slide, em relação à produção ativista, descreve e analisa a contribuição para o desenvolvimento do pensamento feminista negro com teoria crítica, a gente vai ver isso mais adiante, e também desenvolve um referencial epistemológico que possa ser usado tanto para avaliar o pensamento feminista negro já existente, quanto elucidar alguns pressupostos que dificultam seu desenvolvimento. Ela aborda também o pensamento feminista negro como parte de um contexto de dominação, não com um sistema de ideias desligados à realidade política e econômica. Essa definição do pensamento feminista negro como parte de um contexto de dominação está muito associada ao feminismo negro como uma teoria crítica, né? E no que diz respeito a ela relatar a experiência das afro-estadunidenses, ela chama atenção na edição brasileira de que as conexões entre o feminismo negro, os feminismos negros brasileiros, afro-brasileiros e estadunidense, eles têm muitas questões em comum, né? Uma delas é que ambos os grupos enfrentam o desafio de um legado da escravidão, que costuma desvalorizar as mulheres negras, né? O racismo existente na nossa sociedade, bem como elabora respostas ao racismo antinegro que assume formas específicas com relação ao gênero. Então, como o racismo antinegro afeta nós, mulheres negras. Então, mas isso tudo, quer dizer, embora a gente compartilhe de semelhanças históricas e atuais, né? O racismo antinegro existe nas duas sociedades, as respostas encontradas entre nós podem ser diferentes. Eu digo isso porque eu acho que é uma contribuição muito importante assumir que a autora está falando de uma realidade específica afro-estadunidense, que tem semelhanças com as nossas, mas que nós temos especificidades, né? Não só a concepção do conceito de raça. Então, hoje a gente não fala mais de que a raça para os brasileiros ela é fenotípica, porque um número maior, cada vez maior de pessoas negras se autodeclaram negras. Isso é uma conquista do movimento negro unificado que emergiu nos anos 70, o MNU, né, que juntou as categorias pretos e pardos, e que denominou de negro, quer dizer, antes disso, o professor Carlos Azenbaum já tinha trabalhado com os dados do censo demográfico e juntado as categorias pretos e pardos. Carlos, no entanto, definia como não branco. Então, era uma categoria que era dada a partir da negação. O que Patrícia o que o movimento negro, faz é colocar aquilo que era visto como um não, porque ninguém é não alguma coisa, nós somos alguma coisa, nós não somos não brancos, nós somos alguma coisa, então nós somos negros. Nós, mulheres, não somos não homens, nós somos mulheres. Então, o que o movimento negro faz é atribuir uma identidade àquilo que Carlos estava chamando de não branco. Então, como essa rápida digressão, né, para pensarmos as transformações ocorridas a partir dos anos 2000, e eu coloco os anos 2000 como um ano significativo, 2002, porque é exatamente a partir da implementação das políticas de cotas que a gente vai ver emergir no Brasil um número maior de pessoas que se autodeclaram negras, ao mesmo tempo que nós percebemos como essa autodeclaração vem também com um discurso político importante, mas que estreita a relação com os Estados Unidos. Eu acho que a gente, parte da nossa tarefa, como pesquisadoras, como trabalhadoras, é pensar no que é que a gente guarda de diferente e de semelhança. Eu não estou dizendo que nós temos que voltar a uma ideia de raça fenotípica em oposição àquilo que se definia nos Estados Unidos como raça biológica. No texto, Carta de uma Ex-Mulata, a Judith Butler, eu discorro bastante sobre a comparação Brasil-Estados Unidos. Esse texto foi publicado originalmente na revista daqui da Bahia, e posteriormente no livro Explosão Feminista. Então, é interessante ler esse texto porque ele recupera tanto a minha formação como a emergência da minha subjetividade como uma mulher negra. Quer dizer, eu trato naquele texto como eu nasci parda, me tornei mulata na adolescência e depois me torno negra. Então, essa é uma das diferenças que, embora hoje sejam cada vez menos importantes, no sentido de que a gente tem reivindicado muito menos uma raça pautada na aparência, eu acho que ela é importante para sinalizar dinâmicas raciais distintas,
como o preconceito e o racismo se formulam aqui no Brasil, o nosso processo de resistência, que data desde os quilombos até hoje, quer dizer, não é uma coisa nova, as irmandades femininas negras, que são do anterior à abolição e do pós-abolição, a Irmandade Negra da Senhora de Boa Morte, em Cachoeira, ela é bicentenária. Então, isso para dizer que a gente tem um longo processo histórico que deve ser recuperado nessa análise conjunta, né? Ler o livro de Patrícia Hill Collins para se inspirar, para aprender essa articulação, para utilizar os argumentos, mas entendendo que nós temos algumas particularidades e algumas diferenças. Bom, nesse slide, eu estou apresentando, então, tomando um pouco emprestado de Lélia Gonzalez, para pensar a figura da ama de leite, da mulata e da trabalhadora doméstica. Então, essas imagens de controle, como diz Patrícia Hill Collins, que são formuladas desde o período da escravidão e permanecem até hoje, elas atestam a dimensão ideológica da opressão, conforme a gente vai explorar mais adiante. Então, no trabalho de Patrícia Hill Collins, embora eu esteja usando as imagens brasileiras para fazer um paralelo, um contraponto, a autora, Patrícia Hill Collins, ela destaca as figuras das mames, Jezebéis, né, que são as procriadoras do tempo da escravidão, as tias geminas, as prostitutas negras e as rainhas, as mulheres negras que vivem, que supostamente vivem do auxílio do governo, né? Ao que muitas vezes são chamadas das rainhas do welfare state. Nós não temos estado de bem-estar social no Brasil. Então, a nossa comparação, a gente não tem ideia de como seria aqui, mas eu acho que é possível estabelecer um paralelo com a Bolsa Família, que é uma política pública voltada para as populações pobres, portanto, majoritariamente negras, que têm sido, digamos, alvo de críticas, porque as mulheres negras, a partir segundo a análise da classe média sobre essa política pública, é de que as mulheres negras não querem mais trabalhar. E que essas mulheres negras vivem agora, são favorecidas pelo Estado com recursos, e que elas procriam mais e que são preguiçosas. Então, em que pese os contextos distintos, os estereótipos sobre as mulheres negras, que não se confirmam no cotidiano, se a gente olha mais de 7 milhões de mulheres trabalhadoras domésticas, a grande maioria negra, elas sobrevivem no imaginário social. Ela sobrevive numa dimensão que Patrícia Hill Collins depois vai chamar a atenção do poder, né? Que é esse poder ideológico. Então, ela está representada como uma mulher preguiçosa, em que pese a maioria das trabalhadoras domésticas, das 7 milhões, com certeza, a grande maioria é negra. Então, Lélia Gonzalez vai trabalhar também essas figuras emblemáticas, né? Essas figuras, digamos, Lélia não usa o conceito de controle da imagem, mas ela vai trabalhar como essas imagens são consolidadas. Então, a ama de leite como subserviente, né? Alguns vendo, inclusive, como traidora, e a historiografia oficial respalda isso, que eu acho também interessante, quando você vai pensar no ponto de vista de quem escreveu essas narrativas. A mulata, que encarna a sexualidade. Então, o trabalho de Lélia é muito brilhante nessa capacidade dela trazer a sexualização. Eu acho, inclusive, que Lélia faz um trabalho muito importante no sentido de pensar o Estado-nação e a crítica feita a partir da perspectiva das mulheres negras ao Estado-nação. E a figura da trabalhadora doméstica, que é uma figura emblemática, que vai ser bastante trabalhada depois, mais adiante nessa aula, para pensar o conceito do forasteiro dentro, como foi traduzido ao conceito de Patrícia Hill Collins de outside in. Então, Lélia Gonzalez chama atenção, voltando um pouco para a figura da mulata, e é importante a gente lembrar que a mulata não é apenas uma categoria racial, né? Não é um termo popular para falar da mistura. Na verdade, o texto de Sônia Giacomini, de 2006, Mulatas Profissionais, Raça, Gênero e Ocupação, Sônia Giacomini mostra como a construção da categoria mulata tem a ver com saber dançar, tem a ver com todo um critério de sexualidade, né? O desejo despertado, né? A pouca roupa, que vai, então, estar presente nesse imaginário de sexualização das mulheres negras, que, inclusive, em certa medida, justificam a violência sexual contra nós, mulheres negras.
Como disse anteriormente, um outro conceito importante desenvolvido por Patrícia Hill Collins é de forasteiro de dentro, né? O exemplo mais emblemático que ela utiliza é o da empregada doméstica, que na condição de um outro racializado e inferiorizado, convive, portanto, compreende os códigos, as dinâmicas cotidianas da vida das famílias brancas de classe média e alta, né? Essa condição de trabalhadora doméstica está dentro da casa, mas está fora no sentido de ser um outro, permitiu que as trabalhadoras domésticas tenham uma visão privilegiada, entre todas as aspas, né, que não é um privilégio ser trabalhadora doméstica, mas que compreende as dinâmicas da família branca de uma outra perspectiva, não acessível aos homens brancos, às mulheres brancas ou aos homens negros. Não somente no que diz respeito à posição de forasteiro de dentro, né, o emprego doméstico sempre foi também um ponto crítico para compreender a permanência das relações escravistas na sociedade moderna. A gente tem visto, durante a pandemia durante a pior fase da pandemia, melhor dizendo, e mais recentemente, várias situações, vários casos de cárcere privado, né? Como as mulheres, muitas mulheres negras na pandemia foram proibidas de voltar para casa e outras têm a vida toda trabalhando. Então, as trabalhadoras domésticas, como a gente sabe no Brasil, somente em 2013, a PEC das trabalhadoras domésticas assegurou os direitos a trabalhadoras que são assegurados a todas as categorias profissionais. Então, imagine que somente em 2013, a Constituição de 1988 assegurou alguns direitos, mas não todos. Então, é uma luta constante de desvincular essa ideia do trabalho doméstico a algo muito próximo da escravidão. Então, quando eu realizei uma pesquisa sobre emprego doméstico, que está no livro Tensões e Contradições no Trabalho Doméstico, uma experiência de Brasília e Salvador, relato de uma experiência de Brasília e Salvador, publicado em 2013, eu busquei entender as trajetórias das trabalhadoras domésticas, a questão do assédio sexual, assédio moral, e observei que a maioria das trajetórias narradas pelas trabalhadoras domésticas demonstra que elas tiveram um afeto familiar negado, o acesso à escola impossibilitado, a infância negligenciada, a exploração pelo trabalho infantil doméstico e o direito à cidadania não assegurada pelo Estado. Acrescenta-se a tudo isso um conjunto de elementos que desqualifica, né, racialmente as mulheres negras e a coloca, como destaca Bell Hooks, perpetua uma iconografia, como destaca Bell Hooks, de que as mulheres negras estão no mundo para servir. Então, todo esse conjunto de experiências, né, de ter muitas das trabalhadoras domésticas migraram de pequenas cidades do interior para as grandes capitais, assim como muitas trabalhadoras domésticas migram do Nordeste para o Sudeste. Então, esse processo de migração é muito constante na vida das trabalhadoras domésticas, que muito jovem vão trabalhar no que elas chamam na casa de branco. O que eu quero dizer com isso é que a posição de forasteira de dentro, ocupada pelas trabalhadoras domésticas, reflete, por um lado, a configuração de uma subjetividade feminina negra, marcada pela negação, quer seja da infância, do afeto, da convivência familiar e dos direitos à cidadania, e também indica uma subalternização que se configura como espaço importante da reprodução da entrada, do ingresso das mulheres negras no mercado de trabalho. Sabemos que o trabalho doméstico é o principal mecanismo de inserção no mercado de trabalho de mulheres negras com baixa escolaridade. Bom, retomando esse conceito de imagem de controle, para falar das representações no mundo em que a representação das mulheres negras é muito associada à subalternidade, Nayara Leite, na sua dissertação, vai trabalhar com o conceito de controle de imagem para falar de como as mulheres negras nos movimentos sociais têm se autorrepresentado, têm construído uma imagem autorreferenciada. Então, esse trabalho, eu estou mostrando aqui uma imagem de uma candidatura coletiva Pretas por Salvador, aqui por ordem temos a Cleide, Laila e Gleide, que fazem parte dessa candidatura coletiva. Laila é aquela pessoa que assume que no voto a gente vota para ela, e que hoje
exatamente essa semana, passa por um processo de, como é que eu diria, de questionamento dessas candidaturas coletivas, porque um vereador em Salvador, o presidente da Câmara de Salvador, não permitiu que uma dessas co-vereadoras sentasse no lugar que era supostamente da vereadora eleita. Então, a gente dá um passo à frente, mas a gente vê como a direita articula no sentido de retomar os nossos passos progressistas, no sentido de rejeitar completamente a ideia de uma representação política que é baseada num sujeito masculino, branco, heterossexual. Então, o que essas candidaturas estão dizendo é que nós somos coletividades, nós somos muito mais do que um indivíduo, então, e somos, digamos assim, nos que se refere ao imaginário político, são mulheres negras, muitas delas, como a primeira que está aqui representada, usando colares e contas do candomblé, dizendo, se afirmando como uma religiosidade negra, né? Então, Nayara diz que essas práticas comunicativas materializam o discurso das mulheres negras com uma publicidade de imagem, vídeos, textos e boletins, e com ações nas redes sociais e plataformas, com denúncias e palavras de ordem que evocam a mobilização para a luta. Então, veja que há todo um processo, aquilo que Patrícia Hill Collins vai falar, né, do controle da imagem, da autodeterminação, e como aqui eu estou mostrando para vocês processos, passos, iniciativas. As mulheres negras encontram outras formas de falar. Isso ocorre, por exemplo, através da produção de cartazes e cards online com imagens de mulheres negras comuns, que não se enquadram nos limites dos imaginários estereotipados e estigmatizadores, com vídeos e fotografias que eternizam registros e memória de reuniões, encontros, marchas e momentos de trocas e solidariedades baseada em uma construção centrada no nós. Então, esse processo de autodefinição, né, de oposto a uma imagem estereotipada, ele está presente, por exemplo, no cinema, com toda uma produção de cineastas negras. Eu estou lembrando aqui de Um Dia de Jerusa, de Viviane Araújo, de 2016, e de Café com Canela, de Glenda Nicásio, de 2018. Quer dizer, nesses dois filmes, as mulheres negras são representadas em seu cotidiano, né? Uma relação de afeto, de cotidiano, de descoberta. Então, eu acho que tem diferentes áreas que nós temos produzido imagens outras, imagens autorreferenciadas, imagens positivas de nós mesmos. Bom, o pensamento feminista negro como uma teoria social crítica, né? Ela, como eu disse anteriormente, o pensamento feminista negro ele vai divergir porque não vai ser só a produção acadêmica, ela vai estar baseada em poesia, música, ensaios, fotografias, cinema, como eu citei anteriormente. Então, vai ser produzido em outros lugares, com o propósito de mostrar uma coletividade negra e para também demonstrar as experiências vividas e como a gente reage, resiste a essas produções de imagens estereotipadas. A teoria social crítica ela reside em seus compromissos com a justiça social. Então, não é uma teoria apenas para compreensão, mas é uma teoria também que visa um processo de emancipação e de justiça, né? Que reflete tanto a experiência, como Patrícia Hill Collins coloca, das afro-estadunidenses como coletividade, mas também busca esse diálogo e essa interação com outros grupos oprimidos. Então, a emancipação de um grupo só se dá na emancipação de sua coletividade. Não é à toa que nós, feministas negras, nos opomos ao capitalismo racializado, né? Ao capitalismo de uma forma geral, mas o capitalismo racializado, porque o capitalismo é baseado na exploração. Então, a gente precisa, de fato, de uma crítica a esse capitalismo e encontrar outra forma, outro sistema econômico que não seja baseado numa colonialidade, como diz Aníbal Quijano, né? Que significa a manutenção das hierarquias raciais, tal como elas existiam na escravidão. Então, esse é o conceito de colonialidade do poder, que Patrícia Hill Collins não utiliza, mas que eu acho que é interessante pensar como essas imagens têm a ver também com o colonialismo, né?
e de como esse conceito de colonialidade do poder vai mostrar essas imagens, essas hierarquias que permanecem mesmo no processo de escravidão. Então, essa teoria crítica abrange um conjunto de conhecimentos e práticas institucionais que trata ativamente das principais questões efetivas vividas pelas mulheres negras. Patrícia Ricolli coloca estadunidense, porque ela está tomando os Estados Unidos como uma base, mas a gente sabe que é para o mundo. Eu acho que eu coloquei as cotas como um marco importante de uma transformação do Brasil no que diz respeito à afirmação racial e à percepção do racismo, mas é interessante também a gente pensar como a produção acadêmica negra está num artigo que publiquei em 2020, eu acho, Epistemologia Feminista Negra Decolonial, em que eu demonstro e articulo como a produção acadêmica negra na universidade pós-cotas, ela tem sido cada vez mais pautada numa ideia de questões que dizem respeito ao cotidiano e uma busca de respostas efetivas para esse cotidiano, que é um cotidiano marcado pelo massacre das pessoas negras e indígenas, pelas desigualdades raciais no mercado de trabalho, no acesso à educação. Então, as nossas perguntas e as nossas formulações, o pensamento feminista negro, é construído do que faz sentido para nós. É construído a partir dessa base cotidiana que é pautada na experiência, né? Então, ela vai dizer que a identidade do pensamento feminista negro, como teoria social crítica, reside em seu compromisso com a justiça social, como eu disse anteriormente. Então, eu estou fazendo esse paralelo com o Brasil, porque, efetivamente, as pesquisas agora têm sido muito conectadas com o que é próximo a mim. Então, não são perguntas que vêm de uma abstração, são perguntas que são formuladas, as questões de pesquisa que vêm da experiência. E ela vai dizer, então, que essa coletividade negra, no caso específico dos Estados Unidos, ela tem origem, inicialmente, pela própria segregação. Então, por paradoxal que pareça, a segregação colocou todos os negros vivendo juntos. E essa vivência junto permitiu, né, que usasse tanto de conhecimentos africanos para entender sua própria realidade, como elaborar respostas divergentes às respostas construídas pelos grupos dominantes brancos. Então, foi essa segregação que permitiu essa sobrevivência comunitária, né? Então, a ideia dessa coletividade que produz uma resposta. Ela também diz, né, que antes da Segunda Guerra Mundial, as mulheres negras trabalhavam majoritariamente em 2 setores, na agricultura e como trabalhadoras domésticas. Mas que a guerra provocou, né, os homens saíram, as mulheres brancas foram para o mercado de trabalho e, infelizmente, a guerra provocou uma guetização do trabalho doméstico. Então, o trabalho doméstico se tornou o único lugar da participação das mulheres negras no mercado de trabalho. Isso tudo permite que haja uma construção, digamos assim, né, de uma resposta crítica àquelas representações negativas sobre nós. A gente vai explorar isso um pouco mais adiante, quando ela trabalhar os diferentes domínios de poder. Porque como é que a gente constrói respostas a um lugar de representação e de inferiorização. Aqui, a autora estabelece uma questão importante que diz respeito à diferença entre interseccionalidade e matriz de dominação. Ela vai dizer que a interseccionalidade se refere a formas particulares de opressão interseccional, por exemplo, intersecções entre raça e gênero, entre sexualidade e nação, ou entre raça, gênero e geração, que essa é uma questão importante. Quem trabalha hoje, quem pesquisa, quem reflete, quem atua no feminismo negro, e é importante dizer que o feminismo negro, mais uma vez, não é só teoria e prática, tem presenciado uma distinção geracional entre os feminismos, as diferentes expressões do feminismo negro. Se as mulheres do passado não se reconheciam como feministas, muito mais mulheres se reconhecem como feministas hoje, e as feministas jovens têm colocado uma forma diferente de interpretar o mundo, de demandar políticas. A centralidade da sexualidade para essa geração, que é muito diferente das ativistas ou das feministas negras do passado, então a sexualidade ocupa um lugar importante na configuração da identidade, não é o mais. Como o sujeito emerge, inclusive como mulheres negras e lésbicas, por exemplo.
que é uma questão já colocada pelaquele documento, o Manifesto do Combahee River, que Patrícia Hill Collins trabalha bastante, mas que é importante destacar. Então, a interseccionalidade vai dizer respeito a essas diferentes categorias de opressão. Os paradigmas interseccionais, ela vai dizer que nos lembram que as opressões não é redutível a um tipo fundamental, porque isso ela vai trabalhar dizendo que quando todas as pessoas oprimidas tendem a ver a sua forma de opressão como, digamos, mais opressora ou mais intensa do que outras formas de opressão. Então, ela destaca como é que isso se configura. E o outro elemento que ela vai destacar é a matriz de dominação, que vai ser o modo como se organizam as diferentes opressões. Então, embora haja várias categorias de opressões, o modo como elas se organizam é que vai indicar, digamos assim, as questões relativas à matriz de opressão. Então, os problemas epistemológicos que advêm do pensamento feministas negros, né? Ela diz que os padrões usados para validar o conhecimento, ou o modo como o conhecimento é tido como verdade, né? A epistemologia vai fazer isso. E ela vai dizer que quais são esses critérios? E se esses critérios podem ser aplicados às ideias para determinar se elas são, de fato, negras e feministas. Então, ela está pensando no marco do feminismo negro, né? Que características fundamentais o pensamento feminista negro tem? Quais são os mecanismos de validação da verdade, que a gente também vai trabalhar um pouco mais adiante. E em que medida as mulheres negras devem estar à frente do pensamento feminista negro. Então, ela diz que as mulheres negras devem estar à frente do pensamento feminista negro, embora não signifique excluir os outros. Tá? Então, isso é muito interessante, porque é um pensamento produzido por mulheres negras, e que essas mulheres negras têm que estar à frente, mas sem excluir tanto o diálogo com outras teorias críticas, como outros pontos, outras perspectivas, que contribuam, digamos assim, com a nossa perspectiva. Então, ela vai dizer que os temas centrais, como trabalho, família, política sexual, maternidade e ativismo, baseiam-se em paradigmas que enfatizam a importância da opressão interseccionais na modelagem da matriz de opressão. Então, eu fiquei pensando muito nos anos 80, no Brasil, tem alguns temas do feminismo negro que são tabus, como a violência sexual. Mas outros temas, como o controle da natalidade, também têm diferentes pontos de vista. Eu lembro que nos anos 80 no Brasil, a emergência, inclusive, de um feminismo negro associado à área de saúde, lá no início de Jurema Werneck, Edna Roland e outras, né? Denise Ribeiro e outras, que se opunham naquele momento a práticas de Elcimar Coutinho, um médico que levou muito à frente, avante, a ideia, digamos assim, que era a teoria social da época, de que a pobreza negra era explicada pelo número excessivo de filhos que as famílias negras tinham, ou as mulheres negras tinham. Então, essa prática de esterectomia, que é um controle de natalidade definitivo, não é como uma pílula anticoncepcional, levou muitas mulheres negras a falar, por exemplo, do extermínio da população negra. Note que naquele período nós não falávamos de genocídio, embora o livro de Abdias e o conceito de Abdias já existisse. A gente falava de extermínio da população negra como um mecanismo de biopoder, né, com a medicina tendo esse poder de controlar efetivamente a natalidade através de cirurgias definitivas, das quais muitas mulheres, inclusive, não sabiam que estavam sendo operadas. Então, ela diz, né, desculpe a digressão, mas ela diz que esse pensamento feminista negro, ele vem também, né, de uma tensão entre experiências e ideias. Então, eu acabei de citar agora uma experiência que colaborou para a elaboração de respostas, são muitos artigos e livros escritos nos anos 80 por mulheres negras, para responder, então, a uma política pública de controle da natalidade com relação às mulheres negras. Então, ela vai dizer que, embora a gente esteja colocado na mesma condição, as respostas são diferentes. Então, ela vai chamar a atenção, por exemplo,
quando ela diz que, confrontadas com as imagens de controle, a Sojourner Truth, ela diz, né? Ela questiona, por um acaso não sou uma mulher, então ela está desconstruindo o aparato conceitual dominante do que é ser uma mulher. Então ela vai dizendo como é que ela faz isso? Ela faz isso a partir da experiência. Né? Ela diz, arei, plantei. Então ela está fazendo isso a partir da experiência, ela está reivindicando a experiência, a corporalidade, para dizer, bom, essa não é exatamente a minha experiência como mulher. Por um acaso eu não sou uma mulher. Ela vai dizer, a Patrícia vai dizer que ela compreendeu que a formação dela como cientista social não dava conta. Eu acho que todas nós nos damos conta disso no trabalho de campo, como tem conceitos, teorias, sobretudo teorias produzidas pelo grupo dominante. Não estou aqui incluindo todos os autores, mas assim que tinha uma visão muito diferenciada daquilo que efetivamente a população e as mulheres negras viviam. Eu quero citar o exemplo já bastante discutido por Rita Segato, mas que inicialmente foi formulado também por Lélia Gonzalez, quando pega aquelas imagens, né, das amas de leite, para dizer que é uma imagem que foi considerada durante muito tempo eficaz na sua capacidade de demonstrar que no Brasil a escravidão era branda. E quando interpretada por Lélia Gonzalez vai dizer, a criança ficava parada frente a essa imagem porque ela sentia o cheiro de couro, o famoso CC. Então, que ela estava muito mais habituada a viver com a mulher negra, então, para ficar quieta, ela vivia com as mulheres negras. Mas eu não vou me alongar muito nisso, porque o texto da Lélia Gonzalez daria uma aula à parte. Então, ela diz que as características do pensamento feminista negro pode ser compartilhado com outras teorias. E ela diz que os desafios comuns levam a pontos de vistas ou semelhantes, mas não necessariamente as respostas são comuns. Então, voltando à nossa contribuição de Luísa Bairros sistematiza a epistemologia feminista negra a partir de 5 pontos, pensando, obviamente, o livro de Patrícia Hill Collins. O legado de uma história de luta, a natureza interligada de raça, gênero e classe, o combate aos estereótipos ou às imagens de controle, como a gente já viu antes, a atuação das mulheres negras como mãe, professoras e líderes comunitárias, tudo isso produz um conhecimento, e a política sexual, que inclusive é o título de um dos livros de Patrícia Hill Collins. No que diz respeito à validação de conhecimento, é importante destacar que a validação, como sinaliza a Patrícia, né, ela passa por um grupo de especialistas. Então, lembrando da contribuição de Thomas Kuhn, naquele livro sobre a revolução de paradigmas, então, os paradigmas eles têm que ser validados por uma comunidade. E ela diz que, como nós, mulheres negras, nesse caso, dentro da academia, tivemos e temos dificuldade em validar nosso conhecimento, né? Porque ele depende de um reconhecimento de especialistas, e nós produzimos a partir desse lugar que reflete as opressões interseccionais. Em segundo lugar, né, essa comunidade de especialistas, ela se situa, no caso da academia, fora de quem produz. Então, como é que a gente reivindica esse conhecimento que se opõe, e muitas das vezes, ao conhecimento produzido por pessoas brancas? Já que a gente não tem essa posição de autoridade, pouca de nós temos a posição de autoridade na academia. Então, ela vai dizer de uma interpretação divergente, por exemplo, no que diz respeito a um exemplo que eu já citei, que são daquelas mulheres negras que são beneficiadas por políticas públicas do Estado e que veem a si mesmo como batalhadoras, né? Nós vemos a nome como trabalhadora, o mercado de trabalho que segrega é a falta de política pública para ampliação do mercado de trabalho e um olhar muito hegemônico de que nós vivemos, digamos assim, a partir do Estado, porque é uma preguiça. Então, ela vai dizer como as interpretações que emergem a partir de nós mesmas, elas divergem de uma série de interpretações produzidas por mainstream acadêmico.
Então, outro tema que ela trata é também o que é o tema, por que um tema é importante para justificar, né, um conhecimento, ou para justificar que um fato é teórico e verdadeiro. Então, tudo isso a gente vive num confronto e um embate em busca dessa validação que está na academia, mas também está fora. Então, hoje no Brasil, se você pensar, tem algumas pessoas feministas negras que produzem, e também não feministas, mas autores negros, estou pensando aqui no caso de Silvio Humberto, desculpe, estou pensando no caso de pessoas que produzem conhecimento, né? Silvio Almeida, e que se tornam bastante conhecidos. Silvio Almeida hoje é nosso ministro de Direitos Humanos, e que são conhecidos, mas que não necessariamente necessitam de uma validação da academia. Então, o que a gente está descobrindo a partir das cotas é que também há uma concorrência nessa validação. Então, o que nós temos feito, alunos e professores, é, de certa forma, tensionar essa academia para a validação da nossa interpretação como legítima, né? E eu acho que nesse sentido, em que pese todo o embate, nós temos tido aqui e ali êxito. Então, ela vai dizer também que esse conhecimento, ele reivindica a experiência. E aí ela vai tratar especificamente de como não só o exemplo de Sojourner é baseado na experiência para confrontar o conceito de mulher, mas também ela diz que como a experiência é para nós, e eu acho que nesse sentido há uma similaridade com nós negros afro-brasileiros, né, ou negros brasileiros, de que a experiência é ela conta, ela é importante para um processo de conhecimento. Então, a experiência é um critério de validação epistemológico e que é importante para nós. Então, voltando ao exemplo da Sojourner, ela diz: plantei, arei. Então, eu tive essa experiência de trabalhar como um homem, né? Então, eu não sou uma mulher. Então, como essas experiências vão determinar um ponto de vista, mas também uma elaboração teórica que confronta as outras interpretações e análises sobre nós. Ela vai dizer também que, dentro dessa perspectiva, ela faz toda uma crítica à metodologia de ordem positivista, né, que tinha como base a relação. Ela fala da que existem várias metodologias, mas ela vai se concentrar um pouco nessa separação, sobretudo, entre sujeito e objeto, e ela vai dizer da dificuldade de nós, negras, objetificar a nós mesmas. Então, sendo assim, a gente parte temos um ponto de partida que impossibilita a objetificação, né? E ela vai dizer que nós reivindicamos o diálogo. Então, o diálogo pressupõe, inclusive, uma relação mais horizontal. O diálogo pressupõe não uma relação sujeito-objeto, mas uma relação entre sujeitos ou sujeitas, né? Como reivindica a grande maioria das mulheres negras hoje na feminização da linguagem. Então, como esse diálogo, ele vai permitir, então, uma relação mais direta, mais afetiva, baseada numa ética do cuidado e num compromisso com aquilo que é produzido. Então, eu estou lembrando eu publiquei um artigo, eu fui convidada para fazer um artigo sobre biografias de pessoas negras vivas, e eu escolhi falar de Valdeci Nascimento, uma grande liderança feminista negra radical aqui da Bahia, coordenadora do Odara, e que na hora de escrever, falar da biografia de Valdeci, eu escolhi falar com Valdeci, em diálogo com Valdeci, ao invés de falar sobre Valdeci. Então, eu estou dizendo como essas teorias vão implicando em mudanças paradigmáticas no sentido do fazer feminista negro, né? Do fazer acadêmico. Então, ela vai dizer, então, que a gente, Patrícia Hill Collins, de certa forma, rejeita a ideia de um conhecimento universal, e ela vai dizer que cada grupo fala a partir de seu próprio ponto de vista e compartilha conhecimentos parciais e localizados, né? Então, isso quer dizer que nós reconhecemos a nossa parcialidade da verdade e do fato de que o conhecimento é inacabado. Então, a gente não tem a pretensão de ser universal. Você vê que todo o tempo no livro ela vai dizer que ela está falando de uma experiência feminista negra estadunidense
que obviamente tem semelhança com outros lugares do mundo, mas que é a partir de um lugar, de uma história, de uma proposição. Então, eu vou falar agora de duas abordagens tratadas por ela, a gente já está no final da aula, duas abordagens sobre o poder, que também é uma grande contribuição da pensadora, da autora Patrícia Hill Collins, né? Ela diz, o pensamento feminista negro promove uma transformação paradigmática para pensar as relações de poder injustas, né? Porque utiliza o paradigma da opressão interseccional entre raça, classe, gênero, sexualidade, nação e outros marcadores, levando em conta a agência das mulheres negras. E também aborda um debate epistemológico em que o poder ele está em duas dimensões, né? Ela diz uma dimensão dialética do poder. Então, quando a gente pensa nesse paradigma interseccional, a gente está buscando juntar duas dimensões de poder que têm sido historicamente pensado de maneira distintas. Então, ela diz, né? As abordagens dialéticas enfatizam a importância do conhecimento no desenvolvimento dos pontos de vista autodefinidos, baseada em grupos, que por sua vez possa fomentar o tipo de solidariedade entre os grupos necessária para resistir à opressão. Obviamente, quando a gente lê isso, pensa, por exemplo, na definição do poder ou na dialética marxista. E ela vai dizer que a segunda abordagem sobre o poder considera o poder como uma entidade intangível, que circula entre uma matriz particular de dominação com a qual os indivíduos se relacionam de forma variada. Então, esse tipo de abordagem enfatiza o quê? A subjetividade. A subjetividade individual e enquadra as ações humanas em uma matriz de dominação e resistência que constitui a agência individual e são constituídas por ela. Então, o que a gente tem? Duas dimensões de poder, como ela diz, né? Que não tem sido vista de forma complementar, mas tem sido vista de forma polar. Ou você aborda uma, ou aborda a outra. E que essa dimensão do paradigma interseccional vai permitir olhar essas duas dimensões do poder, que é aquilo que a gente vive no nosso cotidiano, que constitui a nossa subjetividade, e a forma como, enquanto grupo, nós nos organizamos para resistir. É claro que eu posso dar vários exemplos, mas eu penso na condição da trabalhadora doméstica no Brasil, né? E do modo como as mulheres negras, na condição, como eu disse anteriormente, de trabalhadoras domésticas, constroem a sua subjetividade, porque começa a trabalhar desde criança numa ideia de um indivíduo sem direito, né? Então, quando as leis pedem que as trabalhadoras domésticas fiscalizem a própria aplicação da lei, que é ter carteira assinada, férias, 13º, 1/3 do salário quando sair de férias, quando, na verdade, a subjetividade dessas mulheres negras foi primeiro constituída, dessas mulheres negras que são trabalhadoras domésticas, foi constituída como um sujeito sem direito. Então, essa subjetividade negra, enquanto grupo, né, se deu através dos coletivos, então através de uma organização sindical, que vai buscar, então, responder a essa percepção de que o poder é tanto na sua dimensão subjetiva, né, como se constrói sua subjetividade de resistência e como atua coletivamente. É o reconhecimento dessa exploração que vai fazer o coletivo de mulheres negras atuar coletivamente através dos sindicatos. Então, ela vai dizer que existem nas opressões interseccionais, são organizadas através de 4 domínios de poder interrelacionados entre si. O estrutural, que organiza a opressão, o estrutural diz respeito ao modo como as instituições sociais são organizadas a fim de reproduzir a subordinação. Então, estou pensando muito aqui, por exemplo, no livro que se tornou bastante popular de Silvia Almeida, Racismo Estrutural, né? Então, pensar que, da perspectiva de Patrícia Hill Collins, essas dimensões, elas são interligadas. Então, é o racismo estrutural, sem dúvida, mas o racismo estrutural atua através da sua dimensão disciplinar,
que ela vai dizer que é uma dimensão administrativa, sobretudo, quanto mais as sociedades se tornam burocráticas, maior esse poder disciplinar assume, né? As leis, as escolas, os hospitais. Pessoalmente, eu fiquei lembrando da experiência brasileira, eu vou falar do caso baiano, não sei dos outros estados, mas na Bahia, algumas escolas públicas se tornaram escolas militares. E elas entram, né, elas se militarizam, muitas vezes, com o consentimento dos pais, porque os pais querem fazer frente à crescente onda de violência nas escolas, associadas à venda e comercialização de drogas, à briga entre gangues, a tantas outras coisas, né? Hoje, por exemplo, a gente tem exemplos muito ruins da violência na escola, mas ela está dizendo, esse exemplo diz respeito à forma como a perspectiva de disciplinar os estudantes, trazendo, então tem um diretor e tem um diretor militar na escola, os estudantes mudaram, o uniforme dos estudantes se assemelha ao uniforme militar. No momento em que se vê cada vez mais mulheres negras usando um cabelo natural e um black grande, então as escolas vão querer os coques. No ano passado, a gente teve uma matéria muito interessante, que é o caso de uma estudante que resiste a esse disciplinamento do corpo, né, através de uma recusa a fazer o coque no cabelo. Então, essa estudante, ela vai rejeitar até que usar o coque, ela quer usar o cabelo solto da forma que ela quer. Então, isso é muito interessante, porque mostra como a escola não é só a vigilância, porque os exemplos de Patrícia e Ricolos vão muito em sentido de uma vigilância, né? E essa vigilância é também corporal, é uma vigilância disciplinar e corporal. O poder hegemônico, que se justifica através da opressão, né? Então, esse poder hegemônico diz respeito à ideologia, à cultura e à consciência. E claro que, quando eu estou pensando, estabelecendo um diálogo com o racismo estrutural, que tem se tornado cada vez mais uma frase, uma compreensão explicitada aqui no Brasil, é importante lembrar que essas dimensões, se a gente olha de uma perspectiva das opressões interseccionais, elas estão interligadas. Então, há o racismo estrutural, mas há também a hegemonia, ao poder estrutural, o poder disciplinar, o poder hegemônico e o interpessoal. Então, são essas dimensões de poder que vai, então, ser observada a partir de uma lente que busca analisar as opressões interseccionais. Então, é desse lugar, dessa intersecção, que a autora vai pensar uma relação de poder que não tem a ver com dimensões exclusiva, mas como eles estão interligados entre si. Então, obviamente que essa análise de Patrícia Hill Collins, ela vai nos aproximar, mais uma vez, da análise de Lélia Gonzalez sobre consciência, né? Então, esse poder hegemônico que justifica a opressão, está na ideologia, que está na cultura, que está na consciência, também foi trabalhado com Lélia Gonzalez, também nesse artigo Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, quando ela diz: como consciência, a gente entende o lugar do desconhecimento, do encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. É por aí que o discurso ideológico se faz presente. Então, a gente vê que duas autoras estavam pensando, a partir dessa experiência de opressão, interpretações similares, né? Aí Lélia vai lançar mão de um outro conceito, que é de memória. Então, ela diz, já a memória, a gente considera como não saber que conhece. Esse lugar de inscrições que restituem uma história que não foi escrita. O lugar da emergência da verdade, dessa verdade que se estrutura como ficção. E aqui, obviamente, eu lembro muito da contribuição de J. Mombassa, de Angela Davis e de outros autores que têm destacado para a gente como, da perspectiva das pessoas negras escravizadas que lutavam pela liberdade, era quase ficcional, né? Pensar na liberdade num contexto em que se era tratado como um objeto, uma coisa vendida, comercializada. Então, eu acho que tem um papel também as utopias em nossas vidas, né? Fazer a gente imaginar outros mundos possíveis. Bom, e aqui para terminar,
para falar um pouco e retomar essas dimensões de poder, Patrícia Riccoli cita Audre Lorde, dizendo que o verdadeiro foco da mudança revolucionária nunca são meramente situações opressivas das quais buscamos escapar, mas aquela parte do opressor que se encontra profundamente arraigada em cada um de nós. Quer dizer, é uma subjetividade construída num contexto racista que faz com que, para lembrar Frantz Fanon também, né, com que o olhar que a gente se vê no espelho, o mito do olhar de que se vê no espelho, quando a gente se olha no espelho, a gente vê não o que nós verdadeiramente somos, mas o olhar que o colonizador nos vê, né? O mito de Narciso vai mostrar, da perspectiva negra, que nós não nos vemos como nós somos, mas aquilo que nos falta. Então, eu acho que quando ela cita Audre Lorde para falar que nessa dimensão de poder, né, que a questão também do opressor, ou de uma perspectiva opressora que se encontra enraizada de nós, mais uma vez, embora ela não utilize o termo de descolonização, mas eu acho que é um processo de descolonizar, né? Retirar de nós aquelas marcas tão profundas que o colonialismo e a escravidão deixou em nossa subjetividade. Então, acho que é muito importante olharmos tudo isso e ver efetivamente a validade do pensamento feminista negra e parabenizar a publicação desse livro, que foi algo tão importante para todas nós. Muito obrigada.